Queridos amigos, bom dia. Que este dia seja de muita luz ao pensamento de todos nós, para que o Jesus possa nascer dentro do nosso coração. Hoje, um dia tão especial, nós vamos ler um trecho do Evangelho, mas vamos nos ater hoje a essa data tão bonita e tão importante. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se um perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele que é um malfeitor é que se escapa poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é essa que, naturalmente, se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se o inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se ocorra a arrancar o desgraçado, e talvez é toda a sua vida passada. Imaginais, com efeito, que, nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser a reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todo vós, a quem assim esse Espírito esclareceu. Lançai-vos, arrancai-os a sua condenação, e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedecerei a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-los, salva-o. Lamennais, Paris, 1861. Jesus, querido Mestre, nesta manhã gloriosa em que a humanidade cristã comemora o seu nascimento, que possamos, Jesus, sentir a grandeza desses momentos em nosso coração, quando também nasce dentro de nós a luz da esperança, a luz que nos guia, a luz que nos fortalece, a luz que tem matado a nossa fome, a nossa sede, diante das necessidades mais íntimas. Jesus, que presente poderíamos lhe oferecer neste dia, a não ser as nossas renúncias em relação a tudo que é supérfluo, para dedicarmos com todo o afinco, apreço, por todo o reconhecimento que o Senhor tem nos dado, e que possamos assim, por meio do trabalho, pela dignidade do amor do seu Evangelho, possamos, Jesus, crescer diante dos seus olhos, renunciando a nós mesmos, aquilo que é tão supérfluo, para sentir a grandeza do seu Evangelho, do seu nascimento, que precisa estar dentro de nós, pois a manjedoura que cada um de nós carregamos, Senhor, é o coração, e que nesse coração seja muito bem agasalhado por nossas vibrações de amor e de paz. Mestre querido, que o Pai te ilumine sempre, para que o Senhor possa olhar por todo este planeta, que ainda é tão distante de reconhecer com gratidão a sua chegada entre nós, e que a doce e inefável paz do seu coração alcance todos os nossos irmãos em dor, todos aqueles que ainda vivem na sua indiferença e na sua acomodação. Sei, Jesus,
que as suas lágrimas caem por nós, que conhecemos o seu Evangelho e não temos a coragem de vivenciá-lo. Mas dai-nos força, Jesus, para que possamos sair de nós mesmos, para encontrar com aqueles transeuntes do caminho que perderam a sua rota. Que Jesus possa sempre olhar por todos nós. Que os votos de alegria, de gratidão, Senhor, possa partir dos corações que compartilham conosco deste momento sublime do Evangelho. Sê conosco, Senhor. Amigos, talvez hoje seja o momento mais importante para a gente compreender essa lição, que se nós vemos um irmão nosso em perigo, se nós devemos auxiliá-lo. Todo o Evangelho do Cristo vai nos mostrar o valor do devotamento, o valor do amor, da renúncia, da dedicação que temos para com o nosso irmão, e mesmo aquele que nós achamos que é o nosso inimigo, antes de ser nosso inimigo, ele é nosso irmão. Então, não estamos aqui hoje para falar de um evangelho tão distante e que muitas vezes nós esquecemos da nossa imortalidade. Quantas vezes temos ido e vindo, indo para o mundo espiritual e voltando para que o renascimento da verdade acontecesse em nossos corações, para que nós possamos agasalhar todos aqueles que precisam de Jesus, tanto quanto nós. Quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é o meu próximo, é aquele irmão que eu não consegui compreender devido à cegueira da minha vaidade, da minha superioridade, por falta mesmo da compreensão do valor da vida. Mas esquecemos que a morte há de chegar e nós haveremos de nos reencontrarmos e pela lei do amor poderemos retornarmos numa mesma família, para que o perdão e o amor aconteçam em nossos corações. Este é o verdadeiro sentido do nascimento do Cristo em nossa vida. E hoje, queridos amigos, numa data tão significativa, em que ainda o homem está ligado à manjedoura, a manjedoura de que traz ainda as imagens, mas esquecendo que a manjedoura está no nosso próprio coração e que as comemorações desse nascimento do Cristo, que nós chamamos de Natal, têm em nossos corações viva a lição da humildade que o Mestre veio nos trazer. A manjedoura, amigos, ela é o caminho para todos nós, o caminho da humildade, o caminho do trabalho, com o sabor do amor divino, de todos os sentimentos. E sem esse caminho que a manjedoura nos mostra, nós não alcançaremos os tesouros da verdade da vida. Sejamos mais sensíveis para perceber quando Jesus nasce em nossos corações. É preciso compreender que todo esse cipoal de ambição que nós vivemos tem tirado de nós o verdadeiro olhar para o Natal. Nossas casas já estão enfeitadas de bolas vermelhas, prateadas e douradas, árvores cheias de brilho e o coração empobrecido. Amigos, não troquemos mais Jesus por este velho vestido de vermelho a distribuir um presente. Não iludamos mais. Precisamos trazer a verdade ao coração de nossos irmãos. Jesus é insubstituível e na astúcia do homem fomos capazes de séculos trazer a imagem de um Papai Noel e esquecendo a presença do Cristo em nossa vida. E nós estamos a caminho de um processo de evolução. E é com o Evangelho de Jesus que nós vamos desgarrando dessa estrada difícil do materialismo. E é preciso que a gente possa compreender que todas as ciências espirituais vão nos mostrar o resultado de nossas ações. Nós precisamos sairmos dessa estrada da ilusão e das paixões
como filhos de Deus, para que nós possamos sairmos também desses desfiladeiros escabrosos da impiedade que hoje estamos vivendo. E é por isso, irmãos, que a doutrina espírita vem para nos consolar, vem para nos esclarecer. É o Consolador, é a volta de Jesus. E lembremos que no nascimento que nós chamamos e compreendemos como Natal, seja a simplicidade sincera de nossos corações e que a terra possa sempre ser esse laboratório para que a gente encontre o caminho da manjedoura. E nós precisamos entender que sem as fontes regeneradoras da fraternidade e da paz, cada dia mais, nós nem sequer compreenderemos o capítulo de hoje do Evangelho, se deve expor a vida por um malfeitor. Quem é este malfeitor? Se Jesus perdoou a Pôncio Pilatos, perdoou Judas, compreendeu as dificuldades de cada um, e nós encontramos no nosso pensamento, no nosso coração, as nossas dores mais íntimas, por não termos até hoje reconhecido a grandeza do Cristo. Preferimos olhar para a cruz, mas esquecemos da rogativa que deve nascer todo dia em nós, quando Jesus disse: Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Amigos, hoje já sabemos quem somos. Hoje já sabemos o que fazemos. E nós precisamos entender que sem Jesus nós não vamos encontrar as fontes regeneradoras para que nós possamos caminhar em direção à fraternidade e à paz. A paz não é externa, a paz é o estado de consciência. Não iludamos mais o outro com os presentes, laços e fantasias, que agora mesmo os papéis caros, os laços, os enfeites vão para o lixo e fica apenas aquilo que não é essencial, porque o essencial não foi depositado no coração de nossos amigos. E hoje nós vamos ler a mensagem de nosso amado e querido professor Eurípides, quando ele nos diz: companheiros meus, que o manto de luz do Senhor nos acoberte a todos, proporcionando-nos um ensejo renovado de serviços e aprendizado. O bercinho de palha de Belém representa o mais belo símbolo da humildade, capaz de tocar o entendimento espiritual de todas as criaturas. Durante a manjedoura singela, queda-se o espírito humano, sentindo a necessidade de se acomodar às situações mais simples e humildes para atingir a posição de paz e alegrias íntimas que advém da sobriedade nos atos e nas palavras, porque o embaraço de muitas situações surge, não raro, das complicadas maquinações do espírito humano, no que se sente incapaz de agir com simplicidade. Jesus é o eterno manancial de luzes, a espargir por todos os recantos do planeta, no eterno anseio de socorrer, amparar, iluminar os destinos humanos. Ó, meus irmãos, quanto simplificareis o vosso caminho se vos pusesseis a evocar cada dia a manjedoura humilde. Natal leva a harmonia celeste distribuída por entidades angélicas numa singular mensagem de amor entre as criaturas. Quanta grandeza na exposição de uma data! Quantos corações se unificam, buscando o mesmo ideal, simbolizando o mesmo foco luminoso. Bem pequeninos somos para sentir a significação do Natal, porque ainda nos faltam recursos de experiências adquiridas no cultivo do amor ao próximo. Não olvidemos, pois, que a festa dos corações origina-se no testemunho de serviços na seara divina. Buscar no cumprimento das obrigações junto dos semelhantes. Que o Natal do Senhor
seja um cântico de amor fraterno, a embalar os espíritos na peregrinação terrena e a represente um estímulo permanente aos deveres da solidariedade cristã. Jesus nos abençoe. Eurípedes, mensagem recebida no Colégio Allan Kardec, no dia 22/12/1958, por Corina Novellini. Amado Senhor, que nesta manhã, em que os hinos de Belém ressoam ainda na profundidade de nossa consciência, saibamos agradecer ao Mestre por tudo que ele nos trouxe na semeadura fecunda da verdade, que a humanidade compreenda, Jesus, o seu nascimento, trazendo luz aos nossos espíritos. Mestre de amor e bondade, ajude-nos a estender as mãos nas migalhas dos nossos sentimentos, mas que possamos sustentar todos aqueles que caminham conosco e aqueles que batem à porta do nosso coração. Mestre de amor, perdoe-nos pelas ilusões que ainda permeiam nossos pensamentos, pela tristeza da solidão, pela tristeza do abandono, mas visite, Jesus, esses corações, levando às mães desesperadas a sua palavra amiga, aos órfãos de toda a sorte, o seu aconchego. Que o Natal seja de luz em nossa vida e que a manjedoura seja sempre o símbolo da simplicidade que precisamos aprender. Jesus, que esta estrela que orientou os nossos irmãos, que eram os magos, os reis magos, nós te pedimos que ela brilhe sempre em nossa consciência, nos mostrando o caminho da nossa própria redenção. Que a humanidade, num canto de louvor e gratidão, possamos dizer aos nossos irmãos: Feliz Natal com Jesus em seus corações. E que a paz divina nos acolhe nesta manhã, nos sustente, nos fortaleça e nos acoberte com as estrelas luminosas que partem destes espíritos que cantam no hino de glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aleluia, aleluia, Senhor. Que todos nesta manhã recebam no paz essa bênção divina, que é onde sustentar os nossos propósitos no bem, dissolvendo as brumas das nossas ilusões. Aconchega-nos, Jesus, para que tenhamos bom ânimo e coragem de sair de dentro de nós, para que seu amor resplandeça nos nossos pensamentos. Fluidifica as nossas águas, Jesus, como faz todos os dias, mas coloque hoje o remédio da esperança no coração de todos os aflitos, de todos nós, que ainda tanto necessitamos da luz do seu Evangelho. E muito obrigado. Pedimos a Eurípedes, em nome do Grupo Espírita Esperança e Caridade, que visite os lares, levando o ósculo do seu amor para o renascimento da beleza, do hino de Natal, do canto de Belém, das estrelas, do mugido das ovelhas, da simplicidade dos homens e do amor de Maria e José. Que o Senhor nos agasalhe hoje e sempre, que assim seja.